Ok, então vamos lá começar aqui com as perguntas que apareceram aqui. Então, a primeira pergunta que eu respondi lá no site também, mas que vou responder aqui também, porque acho que é uma pergunta que aparece muitas vezes, que é a diferença entre os oráculos e o tarot. E se há um melhor, qual é o melhor para mim, qual é que eu devo escolher? Eu acho que isto é uma escolha muito intuitiva, ou seja, os oráculos são todos diferentes, que é a grande diferença. Os oráculos, não, posso ter oráculos das deusas, dos portais, dos cristais, dos unicórnios, dos dragões, das estrelas, das plantas, e todos eles têm uma estrutura diferente. Por exemplo, este aqui, que é o Star Seed, tem 53 cartas, este aqui tem 44, este aqui tem 33, portanto, cada um tem número de cartas diferentes e um tema diferente. E os tarôs têm todos, mais ou menos, porque há aqui algumas diferenças e eu já vos vou mostrar, 78 cartas. E as 78 cartas significam todas a mesma coisa, em linhas gerais. Tá bem? Esta é a grande diferença. É que os oráculos são todos diferentes, com estruturas diferentes, com temas diferentes, e os tarôs, apesar de terem temas diferentes e imagens diferentes, a estrutura é muito semelhante e o significado de cada carta é muito semelhante. Um 3 de espadas ou um 3 de ar vai ser exatamente igual em todos os tarôs. Esta é a grande diferença. Para mim, os oráculos são muito mais intuitivos. Aqui o melhor ou o pior, que é sempre aquilo que perguntam é, então eu devo começar com oráculos ou devo começar com tarôs? O que é melhor para mim? E isto aqui, mais uma vez, depende da pessoa, porque os oráculos são muito mais intuitivos, mas há quem seja muito mais mental. Quem seja muito mais mental vai se dar muito melhor com o tarô. Porquê? Porque a estrutura é fixa. Elas sabem que em linhas gerais, eles sabem que em linhas gerais, um 3 de espadas, que nós estávamos a falar há bocado, o 3 de espadas é o 3 de espadas aqui na China. Pronto. Portanto, quem é mais mental ou quem tem receio de não conseguir seguir a sua intuição ou de não conseguir ler intuitivamente, o tarot pode ser melhor, porque há a possibilidade de estudar o tarot. Enquanto que nos oráculos não há aqui tanta possibilidade de podemos, mas não é tão fácil estudar, está bem? Então isto depende muito daquilo que a pessoa se sente confortável. E a minha opinião, é que se deve começar com aquilo que nós nos sentimos confortáveis e ir a partir daí. No meu caso, eu não me sentia minimamente confortável com o tarot, e portanto comecei com os oráculos. E só quando saiu o tarot dos anjos da Doriana é que eu comecei verdadeiramente a conseguir ultrapassar os meus bloqueios internos, porque eram bloqueios internos, os meus bloqueios internos com o tarot. E foi muito mais fácil, porquê? Porque era um tarot, e nós estávamos a falar disto há bocado, era um tarot com o qual eu me sentia confortável. E para mim isto é o mais importante, é que eu o consiga ler, e nós estávamos a falar deste tarot há bocado, é importante que eu o consiga ler, é a Sabedoria dos Anjos, Elizabeth. Eu sei que está ao contrário, desculpa, eu não sei porque é que isto aqui parece sempre tudo ao contrário. Mas este aqui é muito fácil de ler intuitivamente também, portanto eu junto as duas coisas, junto aquilo que eu aprendo sobre as cartas com aquilo que eu leio intuitivamente, e este aqui está em português também, o meu está em inglês, mas ele já está traduzido em português, com o texto que está aqui se quiserem. Portanto, eu acho que este tarot é dos melhores tarots para iniciantes, é a Sabedoria dos Anjos, ele já está traduzido para português. Então esta é a principal. Olha, por acaso, vou responder à tua pergunta, que é a diferença entre os oráculos e o tarot, que eu já tinha posto lá no site também. Então esta é a principal diferença. Um tem estrutura, o outro não tem. Portanto, os oráculos podem ter milionésimas cartas, podem ter 50, 30, 40, 33, 22, 22 é pouco. Há um outro que eu tenho que tem 13 cartas, aquilo não serve para nada. Só. Mas pronto, não interessa. Tem estruturas diferentes, os oráculos têm estruturas diferentes e o tarot tem sempre mais ou menos a mesma estrutura. Pronto. Então, esta aqui é a base. Então, eu quero-vos mostrar aqui outra coisa, antes de passarmos às próximas perguntas. Como eu disse, o tarot tem uma estrutura mais ou menos igual, mas há tarôs que têm estruturas diferentes e eu vou-vos mostrar. Então, este aqui, que é a Sabedoria dos Anjos, tem estrutura igual, mas tem, por exemplo, em vez de espadas, tem o elemento ar. Está bem? Tem o elemento terra, ar, fogo.
fogo e água, tá bem? Em vez de espadas, copas, ouros e paus, tá? Mas é uma diferença muito ligeira, não é? Porque estes elementos, ou seja, as espadas estão ligadas ao ar, as copas estão ligadas à água, em todos os tarôs. Portanto, é uma mudança ligeira, tá bem? Há aqui algumas cartas que têm, aqui neste, há aqui algumas cartas que têm nomes diferentes, e portanto aqui outra diferença. A estrutura deste tarô é igual, mas há uma ou duas cartas que têm nomes diferentes. Por exemplo, aqui a carta da morte. Está ao contrário, mas a carta da morte é a carta da libertação, está bem? Então eles não optaram por não usar o nome morte e usar o nome libertação, está bem? Tal como optaram por usar, deixa-me lá ver se eles têm aqui, o nome diabo, não usaram o nome diabo, usaram o nome ego, tá? Portanto, pode haver ligeiras diferenças, apesar de eles terem todos a mesma estrutura, ou mais ou menos a mesma estrutura dentro, porque depois há vários sistemas de tarô dentro do Rider-Waite, vou mostrar, que é o tarô mais conhecido, está bem? Dentro do Rider-Waite-Smith, tem mais ou menos todos a mesma estrutura. Então eu vou-vos mostrar um exemplo em que esta estrutura não existe. O que faz com que este tarô, que eu vos vou mostrar a seguir, não seja nada bom para iniciantes, porque é muito confuso. Eu vou-vos mostrar este aqui. Este tarô, que é o Crisálide, que é o tarô da Crisálida, tem uma estrutura completamente diferente. E este foi o meu segundo tarô. Portanto, foi logo eu perceber, ok, Natasha, tu ainda não tens capacidade para ir muito para tarôs que não têm a estrutura tradicional, mas eles existem. Por exemplo, nós temos aqui a sacerdotisa, ele não lhe chama, chama-lhe feiticeira, está bem? Aqui não é o pior. Temos aqui o louco, que não é o louco, é o herói, e é o Merlin. O que é giro? O que é que piora aqui neste tarô? É que eles têm como naipes, enquanto que aqui na sabedoria dos anjos eles têm água, fogo, terra e ar, que é muito fácil de associar com o tarô tradicional, está bem? O Rider-Waite. Podia buscar o outro, que é mais fácil de vocês conhecerem então. Rider-Waite. Está bem? Este aqui. Aqui eles têm espelhos, que quem não ler o livro, ainda por cima ao início eles não tinham livro, têm espirais, e depois todas as cartas são diferentes. Têm espirais, têm scrolls, acho que é para as espadas, e têm pedras para o vento terra, está bem? Mas este tarô, para quem está a começar, é super confuso, até porque as cartas só vagamente é que se associam com as cartas deste tarô, muito vagamente. Ou seja, se eu ainda não sou muito experiente e vou buscar isto, fico completamente baralhada. Bem? Este é um exemplo. Outro exemplo que ainda é pior do que este, e que eu, na verdade, não uso isto como um tarô, uso isto como um oráculo, é este, que é a Sabedoria das Bruxas. E este tarô é completamente louco, porque a estrutura não é igual, ou seja, os arcanos maiores estão trocados. Em vez de vos mostrar as cartas, eu vou-vos mostrar aqui o manual. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que ela decidiu, tem ar na mesma, fogo, água e terra, ok? Mas ela aqui decidiu trocar a ordem dos arcanos maiores, que é uma grande confusão. Ou seja, o número 1, em vez de ser o louco, é o mundo. E nós ficamos, quê? E ela explica porquê. Mas é uma grande confusão. O número 2 é o julgamento, em vez de ser a sacerdotisa. O número 3 é o sol, em vez de ser a imperatriz. Ou seja, é uma grande confusão. Este tarô é uma grande confusão. Portanto, eu não uso como tarô, porque ele é muito giro. Uso como oráculo. Eu vou-vos mostrar as cartas. Eu acho que estas imagens são super giras. As cartas, atenção, do tamanho das cartas de oráculo, portanto isto combina perfeitamente. Portanto, eu ignoro completamente o que está aqui e olho, leio a carta, está bem? Como se fosse um oráculo. Está bem? Eu gosto muito deste.
Porquê? Porque é uma autêntica confusão se eu olhar para ele como um tarô. Isto para vos dizer o quê? Para vos mostrar que a regra é esta, os oráculos não têm estrutura e os tarôs têm aquela estrutura, mas às vezes alguns autores decidem fazer uma coisa diferente e alterar ligeiramente ou muito, como foi este caso, a estrutura do tarô, o que, na minha opinião, mesmo passado estes anos todos, me baralha completamente a cabeça e, portanto, se eles fazem isto e eu até gosto das cartas, eu uso-as como oráculos e não como tarô. E agora vocês perguntam, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu simplesmente ignoro. Vou tirar aqui uma carta ao calhas. Temos aqui o 16, que para ela é os amantes. Isto baralha-me a cabeça. Mas já. Para ela é os amantes. Eu vejo isto como se fosse uma carta oráculo, não leio isto como um tarô, está bem? Ou seja, não leio isto como os amantes do tarô, está bem? Até porque os amantes do tarô não são o número 16, são o número 4. Mas pronto, não interessa. O número 4 não, o número 6. Anyway, passando à frente. Baralha-me um bocadinho. Isto para vos mostrar que há a regra base da diferença entre os oráculos e os tarôs, mas quando vocês começam a explorar, começam a perceber que às vezes alguns... é que eu pus a minha carta? Às vezes há alguns autores que decidem trocar as coisas e fazer as coisas de uma forma diferente. E nós, como consumidores, podemos dizer isso é uma grande confusão, portanto, eu não quero ir por aí. Pronto. Este aqui, depois uns anos, muitos anos depois, tipo aí uns 5 anos depois, eles lançaram um livro, este aqui, lançaram um livro a tentar explicar cada uma das cartas. Pronto. Aqui eu por acaso até comprei o livro e isto já tem alguns 10 anos e eu ainda não lhes peguei. Muito boa ideia, exatamente. O Psychic Tarot que está aqui. Está aqui. Este aqui é uma ótima combinação entre oráculo e tarô. Portanto, é um ótimo oráculo, porque isto é um oráculo, não é um tarô. É um ótimo oráculo para começar e para nos irmos introduzindo à estrutura do tarô. Este aqui já tem muitos, muitos anos. E foi exatamente isso. Eu, na altura, não lia tarô, porque não gostava, não tinha saído o tarô dos anjos. E este aqui, além de ter os chakras que eu gosto muito, tem... Ou seja, este aqui é o equivalente ao nosso 3 de água, também ao nosso 3 de copas, a festa. Portanto, ele tem uma associação com o tarô, apesar de não ser o tarô. É uma inspiração, ou seja, é um oráculo inspirado no tarô. Portanto, é muito bom para começar. As imagens são muito claras. Também eu consigo ler as imagens perfeitamente. Também. Tem uma palavrinha em baixo pequenina, portanto, mesmo que eu não perceba muito de inglês, consigo associar até facilmente a imagem à palavra, apesar de vocês estarem a ver as palavras ao contrário e não conseguir identificar as palavras, eu sei. Este aqui, por exemplo, é poder. Então, isto aqui é o Psychic Tarot, que no fundo, ele tem a estrutura do tarot sem as cartas da corte. O rei, a rainha, o valete e o cavaleiro, está bem? Portanto, nós podemos encontrar, porque hoje há muita coisa disponível, podemos encontrar, no fundo, tudo aquilo que nós quisermos e que fizer sentido para nós dentro, daquilo que já está publicado, há muita coisa publicada, e portanto não temos que nos sentir, que foi outra questão que apareceu, que é preciso tantos baralhos como eu tenho. Nós podemos escolher aqueles que nos fazem sentido dentro daquilo que está publicado, e já está muita coisa publicada. Porque é que eu tenho... Se é preciso tantos, respondendo rapidamente, não, não é? Porque é que eu tenho tantos? Primeiro porque já lá vão muitos anos, né? E nós sabemos, já lá vão para aí 14 ou 15 anos. Yeah. E depois nós sabemos que nós vamos mudando, e eu fui mudando. Eu só tinha, que são aqueles que estão ali naquele cantito, aqui. Eu tinha praticamente os oráculos todos da Dorine, mas recusava-me a ter outras coisas. Pronto, para mim, quando eu comecei, e é isto que nós temos que respeitar também no nosso processo, quando eu comecei,
eu na altura não percebia, mas eu vinha de uma situação de muita ferida, aquilo que nós chamamos de ferida da bruxa. Vinha muito ferida de vidas passadas, de situações que aconteceram à volta das cartas e à volta de outras coisas de vidas passadas menos agradáveis. Então, tudo aquilo que fosse minimamente pouco amoroso, para mim afastava-me logo, havia logo ali, eu repelia logo. Portanto, eu tinha os oráculos todos da Doreen Virtue, que eram super amorosos, tinha um ou dois que não eram da Doreen Virtue, que era este, e o Earth Magic, que eu não sei onde é que ele está, mas era este e o Earth Magic do Stephen Farmer, da Magia da Terra do Stephen Farmer. E mesmo esse da Magia da Terra, para mim, não era amoroso o suficiente. Portanto, às vezes havia aqui... eu repelia um bocadinho também aquele. Mas ia sermos compassivos com o nosso processo. Portanto, eu tinha que passar por aquilo devagarinho e à medida que fui fortalecendo e que fui percebendo e que fui curando, fui conseguindo ultrapassar alguns destes limites e destes bloqueios sem imposição, tá? Sem ser forçado. E é por isso que eu tenho tantos, porque à medida que fui curando partes de mim, fui-me sentindo atraída por outros tipos de baralhos, está bem? E mesmo assim vocês sabem que eu às vezes vou libertando alguns porque não gosto de ter baralhos que não uso mesmo, ou que já não estão em sintonia comigo. E à medida que nós vamos crescendo e vamos evoluindo, vamos tendo baralhos diferentes. Portanto, ninguém é obrigado a ter muitos baralhos. Eu gosto de ter, primeiro porque já lá vão muitos anos, e naturalmente eles vão acumulando, e depois porque eu própria vou mudando e vou passando por ciclos e vou-me sentir mais atraída para um tipo de baralho ou para o outro. E se vocês virem, na maioria dos casos, aquilo que eu tenho é oráculos, porque eu sou muito mais esquisita com os tarôs. Eu tarôs gosto de 2 ou 3 e na prática eu uso 2 ou 3 e não uso mais. Pronto. Os oráculos é que vão variando dependendo daquilo que eu sinto que preciso ou daquilo que me apetece na altura. Portanto, não é preciso... Portanto, em português, já há muitos baralhos em português. Podem ir aos sites das livrarias online ou mesmo das livrarias físicas. Já têm lá muitos. E aquilo que eu tenho visto é que todos os anos saem mais. Portanto, é muito provável que, se vocês quiserem esperar e quiserem o oráculo em português, possam conseguir adquirir. Se é essencial, para mim não, e nós vimos isso, eu estava a falar com a Tita há bocado sobre isso, nós vimos isso naquele vídeo da leitura intuitiva, e vocês têm no curso dos oráculos vários vídeos de leitura intuitiva. Quando nós conseguimos ler intuitivamente a carta, conseguimos facilmente associar o que é que ela está a dizer. E aqui entramos naquilo que eu estava a falar com a Tita, e que ela estava a dizer, que é a importância de escolher um baralho que eu consiga ler. Ou seja, que faça sentido para o meu mental e para o meu sentido intuitivo, não é? Para mim, este baralho faz muito sentido. Também, para mim é muito fácil eu conseguir ler estas imagens e perceber qual é a energia que está aqui. Mas há outras pessoas que não gostam e que estas cartas não lhes fazem sentido nenhum. E para mim faz. E quanto mais nós trabalhamos com um oráculo, mais nós começamos a criar ligação com ele. E quase não é preciso pensar. É quase como se fosse um velho amigo. Olhem para aqui. Olhem lá aqui a transformar. Eu não preciso sequer de ler a palavra transformação aqui em baixo, que eu posso até estar ao contrário, portanto, até ajuda. Eu não preciso ler aqui a palavra parceria, eu consigo perceber. Eu consigo perceber esta energia. Eu consigo perceber esta energia dele ali. Ai, foca-te. Ele ali com o relógio na mão, a ir uma abertura, né, para uma porta. Eu não preciso ler aqui a palavra paciência, porque ela está a olhar para a semente a germinar. E é uma das coisas que eu gosto neste baralho, é isso. É eu conseguir reconhecer aquilo que lá está. Eu já contei esta história muitas vezes, mas eu tenho uma amiga que lê o oráculo dos anjos do amor, no geral, ou seja, ela praticamente só usa tarô e o oráculo dos anjos do amor. E não é para leituras de amor, ou seja, é para todas as leituras. Portanto, quando nós estamos verdadeiramente
sintonizados com um baralho, nós conseguimos lê-lo intuitivamente. Quase conseguimos... É uma comunicação, não é? Daí, algumas pessoas preferirem não terem tantos. Porquê? Porque conseguem fazer ela só tem esse. Ela consegue fazer esta ligação com aquele baralho e não tem mais nenhum. E não precisa de mais nenhum. Ótimo. Quem gosta de ter mais, tem mais. Quem gosta de ser mais minimalista, tem menos. E está tudo bem. Está bem? Está tudo bem. Aqui é importante a gente não impor muitas nossas regras aos outros. Eu lembro-me quando eu comecei, estava super entusiasmada porque tinha comprado... Qual era o tarot que eu tinha comprado? Devia ser o Crystal Visions. Nem sei naquele anda. Pronto. Tinha comprado um tarot, estava super entusiasmada. E estava lá um senhor que lia tarot, que eu estava a fazer um curso num espaço. E o senhor, o dono do espaço, que lia tarot, disse-me, eu super novata, por isso é que às vezes eu digo-vos para vocês terem cuidado com quem é que partilham as coisas ao início, para que não abale a vossa autoconfiança. E eu estava super entusiasmada, a conversa nem sequer era com ela, era com uma das alunas do curso. Estava super entusiasmada com o baralho que tinha comprado e ele estava a dizer que, lá da secretária dele onde ele estava, que este aqui era o único baralho que um verdadeiro leitor de tarot devia usar. Devia usar mais nenhum sem ser este. Que este era o único que era preciso e que era o único que um verdadeiro leitor de tarot usava. E eu admito, ao início aquilo abanou-me um bocadinho, porque foi ao início, e eu sabia que eu não conseguia ler este. Eu sabia que eu não conseguia ler este. Eu tinha o tarot dos anjos e eu sabia, não vou tirar por ordem, porque ele está por ordem para um curso que eu estou a fazer. Eu sabia que eu não conseguia ler isto. Ainda hoje não consigo. Não consigo. Não consigo. E portanto aquilo abanou-me um bocadinho, só que depois eu lá abanei assim e disse, Natasha, então, o que é que ele sabe? Não sabe nada. Tanto que eu não consigo ler este, que comprei este, que é igual, mas que tem outras cores. E este aqui eu já consigo ler. Não é? Neste mês fartei-me de usar este. Não é? É igual, as imagens são iguais, mas tem outras cores. Ok? E por isso é que nós temos de ter cuidado, às vezes, quando partilhamos as coisas ao início, para não nos irmos abaixo. Porque se vem alguém e diz uma parvoíce destas e nós não estamos suficientemente autoconfiantes para aguentar aquele embate, abanamos um bocadinho. O da Sofia Rito está ali em cima. O da Sofia Rito também é muito intuitivo. Também é muito intuitivo. Não é uma peça à escala, mas dá alguns ali para cima. O da Sofia Rito também é muito bom, também está em português. O da Sofia Rito já é bastante antigo. E pronto, e nós percebermos se nos associamos com as imagens ou não. E se faz sentido ou não aquele tipo de imagem. Olha, vou-vos mostrar outro exemplo, de outro oráculo, que algumas pessoas não gostam, e que eu pessoalmente gosto muito. Gosto muito, mas demorei muito tempo a gostar. O que é que se passa aqui? Está torto. Este é o Star Seed, com imagens da Danielle Noel e da Rebecca Campbell. E ao início, estas imagens a mim não me atraíam nada, na dica. Não, eu via e não achava que isto tivesse nada a ver comigo. Até que houve um dia que fez clique. Isto aconteceu com outros, já vou buscar. Um dia estas imagens fizeram clique. Pronto, e eu fiquei obcecada com estas imagens. Quando ao início, mas não está aí por fases. Há fases em que eu uso este baralho quase todos os dias, este e o outro da Rebecca Campbell, do Work Your Light. E há outros dias, há outras alturas em que não me apetece. E eu consigo, algumas pessoas não conseguem ler estas imagens porque são demasiado abstratas e a mim faz-me sentido em algumas alturas. Portanto, temos que escolher o baralho ou os baralhos que nos fazem sentido, independentemente do que é que a vizinha do lado diz que é bom, também incluindo eu. Incluindo eu. São vocês que vão ler, portanto, são vocês que têm que ver se aquelas imagens fazem sentido ou não, se aquelas mensagens fazem sentido ou não. Tá bem? Quem não tiver muito associado a estas energias dos star seeds e das sementes das estrelas e aquelas coisas todas ligadas a outros galáxias e a outros planetas e estas energias mais cósmicas, este baralho não vai fazer sentido nenhum. Se calhar vai fazer mais sentido
utilizar um baralho ligado à energia da Terra, por exemplo, as ervas mágicas. Quem não tiver associação nenhuma com as ervas e tiver com os cristais, pode utilizar este aqui dos cristais. Este é muito fixe também. Este é um oráculo muito intuitivo. Este aqui é muito bom para... Este é o oráculo dos cristais da Colette Baron-Reid. E se vocês virem, não há aqui nada disto, só Galite, não tem sequer palavrinhas e tem a imagem do cristal. Este oráculo é muito bom para leituras verdadeiramente intuitivas, ou seja, em que eu não tenho ajuda nenhuma. Eu simplesmente sintonizo-me com a energia desta carta e pergunto-lhe que mensagem vem que ela tem ali umas caras no centro. Que mensagem é que ela tem para mim? Não é? E aqui não há, claro, tem o manual, podem ir ao manual, mas aqui não têm boia, está bem? É mesmo atirar ao mar e dizer, ok, qual é a mensagem que tu tens para mim? Claro que depois pode ir ao manual. Este, por acaso, não está traduzido em português, mas o dos animais está, da Colette Baron-Reid. Está bem? E este eu gosto muito para isso, de simplesmente ir buscar, tirar uma carta, não tenho rede, e perguntar, ok, qual é a mensagem que tens para mim? Depois, se me apetecer, vou ler ao manual, se não me apetecer, não vou. Tá? Pronto. Tem que fazer sentido para nós. Se eu não tivesse associação nenhuma com cristais, se calhar este oráculo não ia fazer sentido nenhum para mim. Tá bem? Independentemente do quão bonito poderia ser. Outra pergunta que apareceu aqui é se os registros são mesmo importantes, porque eu mostrei-vos que eu uso os meus cadernos para escrever algumas das coisas e para registar, e algumas das coisas eu até imprimo as imagens e colo aqui. Está bem? Se forem realmente leituras a longo prazo ou leituras que são importantes. Se estes registros são importantes, eu acho que sim. Na minha opinião, são importantes. Deve-se escrever, mesmo que seja a tua carta diária, deve-se escrever ou tirar uma fotografia ou gravar em áudio, ter alguma forma de registro, das tuas tiragens, porque isto dá-te autoconfiança no fundo, está bem? É claro que se eu registro todas, não. Às vezes eu pego aqui no meu baralho e simplesmente, pá, ou tenho uma pergunta, ou apetece-me tirar uma carta, ou estou-me a sentir blé e não sei bem porquê, e vou tirar uma carta e posso perguntar, olha, o que é que está a passar? Ou o que é que eu preciso de fazer para sair deste punk? Detox. Esta carta sai tantas vezes. Eu vou deixar de usar este oráculo. Olha, isso é outra coisa que acontece, é quando as cartas saem repetidas, normalmente é um sinal dos vossos anjos e dos vossos guias. E não adianta muito mudarem de baralho, porque eles vão encontrar uma forma de passar esta mensagem outra vez. Está bem? Detox. E, portanto, esta aqui eu se calhar não iria registar, até porque, é uma mensagem que eu ando a tentar fugir dela. Mas sim, mas principalmente ao início é importante, ou quando estão a começar, acontece muito, quando eu estou a começar com um baralho e quero saber mais sobre ele, ou quero ligar-me mais com ele, mesmo agora, muitos anos depois, registar a minha carta diária. Deixa-me ver se eu vejo aqui o que isso tenha acontecido agora ultimamente. Não, acho que o último que aconteceu isso foi este. Bem, em que eu registava mesmo e escrevia que tinha saído este portal e que para mim significava isto, este é o dos portais, e que para mim significava isto ou aquilo, é este aqui, dos portais, do Kyle Gray. Opa, porquê é que este está ao contrário? Gateways of Light Activation, do Kyle Gray. Yeah. As cartas saem muitas vezes repetidas quando nós ou quando ouvimos, mas nós estamos a fingir que não percebemos a mensagem. Eles dizem, estás a fingir que não percebeste? Então toma lá outra vez a mensagem. Portanto, mesmo passados estes anos todos, este oráculo eu senti isso, senti que tinha que registrar as cartas que tirava diariamente ou semanalmente para perceber a profundidade da mensagem que ele trazia. Há outras que são mais sequenciais. Estes pequeninos, onde é que eles estão? Estes pequeninos, que eu tiro normalmente uma por dia, não registro, portanto, baralho e pergunto qual é a minha fada do dia, ou o meu guardião do dia, e tiro uma, ups, está viva.
às vezes a maior magia vem nas formas mais pequenas. Mas aqui também já me saiu várias vezes, desde que eu tenho este. Pronto, e simplesmente ponho aqui à minha volta, mas não registro, pronto, propriamente. Às vezes tiro uma fotografia e ponho no Instagram, mas não muito mais do que isso, está bem? Portanto, jogamos aqui com isto para perceber que sim, os registros são importantes, principalmente quando estamos a começar, ou no início do nosso percurso, ou quando estamos a começar com um novo baralho, ou uma nova prática, mas eu não registro tudo, não é? Não escrevo cada uma, eu tiro dezenas de cartas por dia, portanto não vou registrar as cartas todas. Isto é outra coisa que também apareceu aqui, que é, eu não sei como é que eu hei de usar as minhas cartas, ou seja, se eu não tiver uma pergunta, como é que eu posso usar as cartas? E lá no curso vocês têm várias sugestões também, acho que é no módulo 4, 3 ou 4, que têm várias sugestões de como é que pode usar as cartas no dia-a-dia. Mas as formas como eu uso é tirar uma mensagem, por exemplo, um protetor do dia, não tem que ser só com este, tenho outros. Posso perguntar qual é a minha mensagem principal para o dia, aqui seria a detox. Posso perguntar qual é o meu portal que está a ser ativado. Onde é que está o dos unicórnios que eu tinha posto aqui? Posso perguntar, por exemplo, qual é a mensagem dos unicórnios para mim. Portanto, posso tirar assim só uma mensagem geral e não que seja só uma pergunta. Às vezes eu gosto de baralhar as cartas e agora já não tenho acontecido tanto, mas houve uma altura que todos os lumes que eu tinha, quer fosse cartas ou não, eu estava sempre a baralhar as cartas, baralhar. Porque era uma coisa que a mim me relaxava, tá bem? E que me fazia sentir acompanhada. Pronto, às vezes eu simplesmente baralho, pego e baralho as cartas, simplesmente, ok? Assim, assim, só assim. Porque faz-me sentir confortável, outras vezes não, lá está, outras vezes vou aos meus cristais e ando sempre assim com os cristais na mão. Outras vezes é aos olhos, é conforme, está bem? Portanto, há várias formas de usarmos as nossas cartas no dia-a-dia que não implicam diretamente. Olha, outra forma. Estão a ver ali? Eu uso muitas das vezes também as cartas como forma de trazer certas energias para o meu espaço sagrado. Claro que podia imprimir imagens, mas se eu tenho as cartas, posso pôr ali as cartas a representar as energias com as quais eu estou a trabalhar, por exemplo. Bem? Então, mas quanto mais baralhas, mais prática tens, não é? Mas é isso. Quanto mais nós baralhamos, e este é um dos que eu gosto de baralhar, gosto de baralhar este, que é levezinho, é fácil de baralhar. Há uns que são mais difíceis, por exemplo, este aqui é quase impossível de baralhar, eu adoro este oráculo, mas este oráculo é super complicado de trabalhar. Cola as cartas, assim, em bocados grandes, sabes? As cartas colam umas às outras, enquanto que este, a ver se eu não desarrumo demasiado isto, este aqui é mais levezinho, é muito mais fácil de baralhar. Está bem? Sim, também podem pôr a vossa carta no altar. Eu normalmente a minha carta do dia tenho aqui deste lado, ao pé dos olhos. Está aqui deste lado. E ali tenho as cartas que são mais... Ali as cartas que são mais a longo prazo, ou seja, as que vão ficar ali mais tempo. A minha do dia normalmente está aqui deste lado, com os olhos. Sim, quem não está, por exemplo, todo o dia em casa, pode tirar uma fotografia da carta do dia e pôr no telefone, no rosto do telefone e ir vendo ao longo do dia, por exemplo, está bem? Quem está em casa, coloca aqui no sítio onde é mais visível. E muitas das vezes eu esta carta do dia, à noite, vou olhar para ela e é que percebo... Até nem é preciso a carta do dia, a minha carta do mês, a minha protetora do mês foi a deusa Kali. E eu, no início, imagina, no início de setembro, quando eu vejo a deusa Kali, começo a pensar, ai meu Deus, como é que vai ser o meu mês de setembro? Jesus Cristo. Mas eu agora percebo aquilo que ela está a fazer, percebo o trabalho, claro que não, entrei um bocadinho em pânico no início do mês, mas agora percebo, ok, a deusa Kali está aqui a trazer uma transformação grande, está aqui a ajudar no ressuscitar aqui do sagrado feminino, da nossa ideia pré-concebida do que é luz e sombra, do que é bom e mau, da luz é sempre boa, e uma das mensagens que eu recebi ainda numa das últimas meditações foi muito válida, que é
ok, a luz é luz, é bom, é fantástico, mas olha que luz demais pode cegar, não é? Se eu olhar para o sol diretamente, a luz demais pode cegar, a luz demais queima as plantas, e nós vimos isto ao longo deste verão. Luz demais também pode prejudicar. E para mim foi um grande clique perceber, epá, luz e sombra são dois equilíbrios que nós temos que manter, e luz a mais também pode queimar. Quando não temos espaço reservado só para nós? Excelente pergunta. Eu tenho uma amiga que é advogada e que ela tinha sempre, ela tinha uma mesa com tampo de vidro e por baixo do tampo ela tinha o quadro de visão dela e colocava as cartas do dia, ou seja, na parte central tinha o quadro de visão e punha assim de lado, aqui mesmo ao início, as cartas dela do dia. Mesmo lá no escritório dela. Ou então podes ter uma gaveta, há quem tenha dentro da agenda, não é? Porque a agenda é tua. Há quem ponha, por exemplo, a carta do dia numa mica ou numa daquelas coisinhas de plástico dentro da agenda, na página deste dia. Podes pôr, por exemplo, em vez de estares a pôr aqui, podes pôr no telefone. Quem não tem um espaço pessoal pode sempre encontrar um espaço pessoal. Estava-me a lembrar da Ana Pedro, que no outro dia me estava a dizer que também não tinha propriamente um espaço para ela, porque não está na casa dela, mas tem uma pequena mesa de cabeceira, que é onde ela põe tudo, ou seja, tem lá os cristais, tem lá as cartas, portanto, o único espaço que ela tem neste momento é uma pequena mesa de cabeceira, onde ela põe lá as coisas todas, e portanto nós podemos sempre encontrar, mesmo em espaços pequenos, podemos sempre encontrar e encaixar aqui as nossas coisas, nem que seja numa prateleira da estante, limpamos uma prateleira da estante, ou metade de uma prateleira da estante, e pomos lá as coisas, está bem? Podemos sempre ser criativos. A outra pergunta que apareceu aqui foi sobre os óleos e as cartas, que eu vou fazer um vídeo especial também para o curso sobre os óleos e os oráculos, ou seja, como é que eu escolho os óleos e os oráculos. E isto acontece muitas vezes. Eu, por exemplo, tiro esta carta, esta aqui que a gente tirou daqui, a Detox, por exemplo. Então, o que eu iria fazer era associar ou a planta que aparece aqui, ou então o óleo ou as misturas de óleos que têm a ver com Detox. Qual é que eu iria usar? Vá lá, vocês as duas, escrevam-me lá aí. Qual é que eu iria usar para Detox? Escrevam-me lá aí que vocês sabem. Sim, uma gaveta, por exemplo, como está aqui a dizer. A tinta. Limão, ótima escolha, sim. Podia usar limão. Podia usar mais o quê? Olha, já vou responder isso, Elizabeth, da limpeza. Podia usar limão, lemongrass. Se eu estivesse a pensar mais numa desintoxicação interna, podia usar, por exemplo, os endócrino. Está bem? Ou seja, há muitas escolhas, ou seja, para esta energia de detox, dependendo daquilo que eu senti na carta, se eu sentisse que era uma desintoxicação interna, eu podia escolher alguns óleos, se eu sentisse On Guard, T3, exatamente. Se eu sentisse que era uma desintoxicação interna, podia escolher certos óleos. Se eu sentisse que era uma desintoxicação a nível das minhas emoções, podia escolher outro. Se eu sentisse que era uma desintoxicação a nível do meu ambiente, podia escolher outro, está bem? E normalmente é assim que eu vou associando. Mas depois vou fazer um vídeo só para o curso com isto tudo. No quarto, onde entram outras pessoas. É assim, no fundo, aqui também entram outras pessoas, né? Vocês só estão a ver que esta parte bonita, mas há tipo bolas e bocados de bolachas e pronto. O ideal seria que não entrassem aqui crianças a destruir isto tudo, mas nem sempre isso acontece. Aliás, aqui esta é a primeira vez, e isto foi mesmo uma grande mudança, porque é a primeira vez, primeiro, que eu tenho todas as minhas coisas juntas e, portanto, percebi a quantidade de tralha que eu tenho, e é a primeira vez que eu não tenho o meu espaço sagrado fora de casa, porque até agora estava sempre separado de casa, ou era na cave, ou era no meu espaço de terapias, ou era sempre fora, portanto não havia miúdos, não havia gatos, não havia confusão nenhuma.
e agora há. E, portanto, esta pergunta que tu estás a fazer sobre se no nosso espaço sagrado ou se no sítio onde nós colocamos as nossas coisas houver muito movimento, se é preciso maior limpeza. Pela minha experiência, que é a primeira vez agora que isto está a acontecer, porque nunca aconteceu, portanto o meu espaço sempre esteve fora do ambiente onde outras pessoas iriam estar, eu sinto que sim. Eu sinto que é preciso um pouco mais de limpeza. E a forma como eu faço isso é com o bom do difusor. É com o bom do difusor sempre a funcionar. Pronto, teres um difusor aí ao pé, de preferência, não é? Teres um difusor, se for no teu quarto, como tu estavas a dizer, teres um difusor no teu quarto, onde possas difundir alguns óleos que são de limpeza e de harmonização, ou alguns óleos que estão em sintonia com a tua energia, não é? Porque, por exemplo, se estiver no teu quarto onde tu dormes com o teu marido, no fundo tu não queres limpar a energia, queres que a energia esteja associada contigo. Pronto. Podes usar o difusor ali ao pé ou podes criar um spray, se for especificamente para aquele espaço. Imagina que é a tua mesa de cabeceira. Crias um sprayzinho com, vamos imaginar, com o óleo que está mais associado contigo ao gerânio, com água e 2 ou 3 gotas de gerânio e vais borrifando ali à volta para trazer novamente a tua energia ali àquele espaço. Outra coisa que podes fazer é fechar os olhos e imaginar uma bolha de luz à volta daquela tua mesa de cabeceira, à volta daquele teu espaço sagrado, que também mantém ali a energia, está bem? Excelente questão. Se quiserem, podem ir colocando aí mais perguntas. Pronto, então foi essa pergunta sobre os óleos e as cartas. E aquilo que nós estávamos a falar aqui, antes de começarmos a gravar, de ler intuitivamente, em que nós podemos ter mensagens diferentes na mesma carta. Ou seja, dependendo da leitura, a mesma carta traz mensagens diferentes, porque são contextos diferentes, são perguntas diferentes, e é exatamente assim que se lê intuitivamente. Vamos pegar aqui no outro oráculo, que eu ainda não tenho usado. Deixa cá pensar, É que nós vamos usar. Vamos usar aqui outra vez. Não, vamos usar isto. Olha agora. Vamos usar este, que é o Psychic Tarot, mas para o coração. Tá bem? Este aqui é mais para questões de amor e de relacionamentos. A limpeza física, se convém sermos nós a limpar, é paz. Se tivesse uma empregada, é complicado dizer-lhe que ela não pode mexer ali. Porque calhar vai-lhe dizer e ela vai limpar na mesma, que é o que acontecia comigo. É a questão de pedires para não mexerem, se for outra pessoa a limpar, pedis para não mexerem, se mexerem, outra vez pegares no spray e voltares a trazer, mais do que limpar, é voltar a trazer a sintonia à tua própria energia ali naquele espaço. Está bem? Então, ler intuitivamente, eu posso, este aqui é o chakra, pronto, eu posso pegar aqui nesta carta e dependendo do contexto, eu posso lê-la de formas diferentes, ou seja, é a mesma carta que fala no dar e no receber, e se ela estiver, por exemplo, dependendo do contexto, mesmo que ela esteja na parte dos bloqueios em 2 leituras diferentes, o bloqueio pode ser eu estar a dar demasiado, ou o bloqueio pode ser eu não estar a dar o suficiente. Então nós temos que sempre que ler intuitivamente a carta no contexto da pergunta que eu coloquei e com a intenção que eu lá coloquei, que é, se eu estiver a fazer posições na minha tiragem, esta carta pode simbolizar um bloqueio, portanto há um bloqueio sempre entre o dar e o receber. Pronto. Agora, se é o dar de mais ou se é o dar de menos, a gente vê de acordo com as outras cartas que estão à volta, porque eu normalmente não tiro só uma carta, não é? Se eu tiver a fazer uma tiragem, há várias posições. Então eu vejo com aquilo que está à volta. Mas é sempre, há um bloqueio e está sempre. E se vocês tiverem dúvidas, não sei se é a pessoa que está a dar de mais ou se é a pessoa que está a dar de menos, ou se é a pessoa que está a receber de mais ou se é a pessoa que está a receber de menos. Há uma forma simples, é literalmente ler o que está na carta, que é, nós vemos aqui várias mãos, esta carta na nossa tiragem caiu na posição do bloqueio, e aquilo que vocês têm que dizer é, há um bloqueio entre o dar e o receber. E calmem-se. E continuam a ler o resto. E quando continuam a ler o resto, vão começar a perceber qual é o bloqueio que está aqui, se é o dar de mais, se é o dar de menos. Ou então a pessoa que está à vossa frente diz-vos
diz-vos claramente, olha, pois realmente eu sinto que não tenho dado o suficiente na minha relação, que tenho-me afastado, não me dedico o suficiente, não tenho estado com o meu marido. Ou então diz-vos ao contrário, pois realmente o meu marido tem estado a trabalhar no estrangeiro, eu não o vejo há 3 meses e, portanto, sinto que há aqui realmente uma falha nesta troca, na troca de contacto. O marido está lá no estrangeiro há 3 meses, há aqui uma falha de contacto na nossa troca, está bem? Não há problema nenhum, é vocês perguntarem coisas à pessoa que está à vossa frente. Isto foi outra coisa que eu falei com a Tita há bocado, que é, nós podemos ser médiuns psíquicos do adivinhar tudo, mas não temos que ser. Todos nós, sem exceção, temos acesso à nossa intuição. Ninguém é tirado aqui para o planeta Terra sem intuição. Ninguém. E, portanto, todos temos acesso à nossa intuição. E quanto mais a treinarmos, mais ela nos serve. Ou seja, mais ela nos ajuda, mais ela é clara na forma como fala connosco. Eu não tenho que ser médium psíquico e ler o pensamento da pessoa que está à minha frente para conseguir ler cartas. Não tenho. Qualquer pessoa consegue. Tá bem? É essa a vantagem das cartas. Tá bem? Então, eu aqui desta imagem também a poderia ler de formas diferentes, dependendo do contexto. Do contexto da minha leitura, poderia sentir, sem ler o que está aqui, poderia sentir que ela está a alinhar-se com o seu propósito, poderia sentir aqui que ela está, podia ver isto aqui como cordas, está aqui a libertar uma série de cordas para se alinhar com o seu caminho e com a sua verdade e com a sua essência. Poderia sentir que ela, como está aqui de braços abertos, está a abrir-se a receber todas as bênçãos que está à volta dela. Portanto, dependendo da leitura da pergunta que eu fiz e do contexto, eu sinto intuitivamente e vejo intuitivamente qual é a mensagem desta carta. E ela provavelmente vai significar coisas diferentes em leituras diferentes, está bem? Portanto, quando vocês veem nos meus exemplos que eu leio de uma forma e vocês iriam ler de outra forma, está bem na mesma, está bem? Até porque aquelas leituras, há alguns exemplos verdadeiros que vocês têm no curso, mas aqueles últimos vídeos que eu publiquei são inventados, portanto, não há propriamente ali uma história por trás e, portanto, nós iríamos ler de forma diferente, mas mesmo que não fosse, há sempre formas como eu leio, que vão ser diferentes da forma como vocês leem, porque a minha história é diferente da vossa, a minha intuição fala comigo de forma diferente, os meus anjos e os meus guias falam comigo de forma diferente da forma que falam com vocês. Okay? E os nossos anjos e os nossos guias têm que nos passar informação de acordo com aquilo que está na nossa imaginação, na nossa cabeça. Tanto que às vezes a mim mandam, que eu até digo, epá, que coisa tão ridícula, como é que eu agora vou dizer isto às pessoas? Mandam muitas vezes metáforas de filmes ou de desenhos animados ou de coisas que estão dentro da minha cabeça para me explicarem, para eu, que sou um bocado lerda às vezes, me explicarem o que é que querem dizer. Tá bem? Eu às vezes te digo, eu não vou dizer isto à pessoa, eu não vou usar esta metáfora com a pessoa, que horror. Mas depois tenho que usar, senão não consigo explicar aquilo que queria explicar. Então, aqui. Eu aqui poderia ver alguém que conseguiu subir até ao topo e que está numa posição de vitória. Se esta carta tivesse saído, por exemplo, nas influências externas. Há uma tiragem lá no curso também que tem influências internas e influências externas. Vamos imaginar que esta carta está nas influências externas e a pessoa me estava a perguntar sobre o seu emprego. Eu poderia dizer que esta carta representa alguém que está no topo, não é? E que está a influenciar, por exemplo, a promoção dela, ou que está a influenciar, sei lá, a mudança de secção que ela quer, tá bem? Se esta carta estivesse nas influências internas, poderia significar que ela tem que ganhar aqui autoconfiança suficiente para a tal promoção ou para a mudança de secção que ela quer. Lhe falta aqui autoconfiança, que ela tem que subir aqui esta montanha e ver-se nessa posição para que os outros consigam reconhecer o mérito dela e dar-lhe essa promoção, essa mudança de secção. Tá bem? E é por isso que eu sinto que às vezes esta ideia de eu quero usar oráculos em português, que é válido, é baseada no medo, não é? É baseada no medo de se eu não tiver o oráculo em português não vou conseguir ler.
quando toda a gente consegue fazer isto, que eu acabei de fazer agora. Não há nada de extraordinariamente especial nisto. É prática. É prática, é autoconfiança. E a autoconfiança vem com a experiência. Com a experiência connosco, com a experiência com os outros. Quanto mais conseguirem testar e experimentar, mais confiança têm. E para mim também é muito fácil. Por isso é que vocês, se tiverem uma consulta comigo, 99% das vezes este baralho está lá, porque para mim este baralho é a minha zona de conforto. Eu sei que eu consigo ler este baralho em qualquer situação. Mesmo que se eu não me sinta bem ou alguma coisa, eu evito fazer qualquer tipo de trabalho para os outros se não me sentir bem, porque acho que os outros merecem o meu melhor. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Eu sei que eu este baralho consigo lê-lo em qualquer situação. E é este tipo de relação que, se vocês continuarem e forem persistentes neste caminho, vão ter também com os vossos baralhos. Sentir que é algo que conseguem ler em qualquer situação. Não tem que ser este. Eu gosto deste. Há pessoas que não gostam nada destas imagens. Portanto, se não gostam destas imagens, vão vendo alguns vídeos no YouTube, vão vendo até nos sites das livrarias, se há algum que vos chame. E o importante é que vos chame e que fale com vocês, porque nós temos todas linguagens intuitivas diferentes. Querem colocar aqui mais alguma questão que tenham? Estas eram as questões que enviaram. Acho que não falta nenhuma, acho que não me esqueci de nenhuma. Então, antes de eu desligar, antes de eu parar aqui a gravação, vou-vos mostrar uma coisa que é super gira e que entra aqui também dentro dos oráculos, que é, eles agora lançaram, e eu não sei se isto vai resultar, vou já avisar. Eles lançaram oráculos que são sazonais, ou seja, este aqui é do Yule, que é do inverno, da altura do Natal. Temos este aqui que é de Samhain, que tem a ver com aquela energia toda do Dia das Bruxas. E temos este que é de Beltane, que tem a ver aqui com o final da primavera e início do verão. Eu não sei se isto vai resultar, porquê? Porque algumas das imagens eu não gosto muito. E não gosto muito destas, principalmente destas. Mas a ideia aqui é a gente ter um baralho que nos ajude a celebrar cada altura do ano. E isto é uma coisa que eu faço muito, ou seja, eu tenho claramente, principalmente oráculos, que eu uso na parte escura do ano, ou seja, que eu uso no outono e inverno, e tenho oráculos que eu claramente uso na primavera-verão. E estes aqui estão em total sintonia com isso, portanto, alguns mais aqui para o outono e inverno e outros mais para a primavera-verão. Então, estas aqui são as imagens, este aqui eu ainda nem mostrei lá no coisa. Eu não sei, estas aqui, não sei, logo vemos quando chegar ali àquela altura, mas este aqui acho que é as imagens que eu gosto menos. Não tem muito a ver comigo. Mas eu já que tinha uns, aproveitei e experimentei todos. Olha, e são vermelhos aqui. Isto não fui eu que pintei, já veio assim, vermelho, metalizado. Pronto. Estes aqui são os do Dia das Bruxas, não é? Que falam muito. Eu quero este porque eu vou começar um curso sobre conexão com os ancestrais. E este aqui, a ideia era essa, era eu usar este nesse curso. Mas não sei, porque as imagens não são das minhas favoritas. Em compensação, eu adoro Natal. E, portanto, este aqui está ligado ao Natal. Isto é outra coisa gira, nós temos muitos oráculos, é que depois podemos combinar assim várias coisas. Este aqui eu já gosto mais. Já tem assim mais coisas que já têm mais a ver comigo, já não são imagens tão assustadoras, olha esta tão gira. Não, algumas são assim um bocadinho ainda assustadoras, mas não todas. A ver se eu encontro umas das minhas favoritas. A velha. Olha, gosto desta até. Onde é que estão aquelas que eu gosto? Deixa lá ver se eu encontro para vos mostrar. Olha, tem o Pai Natal. Tem aqui a energia, que para mim é muito a energia da altura do Natal, que é o comer. Nós juntarmos para comer.
Onde é que está a outra que eu gosto? Ora, gosto muito desta, da lareira, que eu não tenho, mas gostava de ter. Pronto, aqui há algumas que estão muito em sintonia com a forma como eu vejo a altura do Natal. E as mensagens também são muito boas. Pronto, temos este, que é da altura do Natal, portanto há de ser para eu usar no Natal. E depois temos este que foi que eu já usei, que eu gosto muito deste do Natal, mas acho que a nível de imagens o que eu gosto mais é deste. Vamos lá ver o que é que elas vão lançar no próximo. Este aqui eu já usei na página do Instagram, vocês já viram. Este aqui é final da primavera, é Beltane, é a altura de fertilidade da terra, portanto há aqui algumas imagens que têm a ver com fertilidade, está bem? E eu também gosto mais deste. Também tem aqui algumas que são assim um bocado coisa, mas olha, esta aqui também já nos saiu no grupo, no Instagram. Gosto desta também. Onde é que está a outra? Acho que esta também já nos saiu. Foi esta que nos saiu, não foi? Não lembro. Não, era uma que tinha umas fadinhas, não era? Me calma. Era uma que tinha umas fadinhas. Olha, temos aqui a nossa abelha. Bem que eu digo que tem a ver com fertilidade, é aqui a carta do orgasmo. É muito gira. Onde é que está a outra que nos saiu? Gosto desta também. Há de ser a última, não é? Pois, claro. que ser a última. Olha, esta aqui foi a que nos saiu na página do Instagram. Mas pronto, este aqui eu gosto. Eu acho deles todos, acho que é o que eu gosto mais é deste. Tem mais a ver com a minha vibe. Com a minha vibe. Mas eu vou experimentar usar os outros e depois logo vejo se resulta ou não. Pronto, mas isto é outra coisa gira que nós podemos fazer com os nossos oráculos, é ligar os nossos oráculos com as estações do ano e com aquilo que estamos a, não só com aquilo que estamos a viver emocionalmente, que é uma coisa que nós fazemos, ou seja, vamos escolhendo os oráculos com aquilo que estamos a viver emocionalmente, mas também com as estações do ano e com as cores do ano, que é muito giro. Depois eu digo se isto resultou ou não, se eu consegui usar estes baralhos ou não, porque para mim, não sei, depende. Eu também achava este tarô da Santa Muerte, que ele era super assustador e é um dos baralhos que eu gosto mais e que é super doce, não parece, mas é, este aqui é o tarô da Santa Muerte, lá está, não parece, é só esqueletos, mas é super doce na forma como ele fala, super claro, e agora está a começar a chegar à altura em que eu vou buscar este, lá está, este é um daqueles baralhos que só sai normalmente assim que desaparece o sol, ainda não está bem na altura, mas por volta aí de outubro este começa a sair, mas é um daqueles que eu vi dezenas de vezes, e que nunca me chamou a atenção, e aliás eu achava-o bastante assustador. Pronto, mas não é, não é. Houve um dia que fez clique, houve um dia que eu disse, olha que tão giro, deixa lá experimentar. Está em promoção, acho que foi no Book Depository. Está em promoção no Book Depository, deixa lá ver se ele funciona bem. E funciona. Eu gosto muito dele. Tens uma manta para colocar as cartas por cima nas tiragens. Se for uma coisa mais, entre aspas, a sério, sim. Se for isto que eu faço aqui, normalmente não. Ou seja, se eu estou a fazer uma tiragem mais complexa, uma coisa em que eu realmente quero... Que é uma pergunta mais a sério e não só... Epá, eu estou-me a sentir assim meio esquisita, diz-me lá o que é que eu preciso e tirar uma carta. Tenho aqui. E ponho normalmente por baixo. Nem que seja só para afastar as migalhas que estão em cima da mesa de espíritos. Tenho este, está bem? Uso sim. Mas se for uma coisa mais no momento, e qual é a mensagem que eu preciso neste momento, ou qual é o meu guardião do dia, ou assim,
não uso, não vou buscar aquilo. Aliás, normalmente nem sequer ponho as cartas aqui. O que eu faço é algo deste estilo, por exemplo, qual é a mensagem de Deus que eu preciso para este momento, baralho, tiro uma carta, nós precisamos para este momento, e olha, os ritmos. E normalmente pego, volto a pôr aqui, se não for uma carta para ficar ali o dia todo, mas a carta diz, liga-te aos ritmos naturais da vida, que era o que nós estávamos a falar sobre as estações e associar também aqui até os nossos óleos, eu associo tudo muito às estações, quer os cristais, quer os óleos, quer os oráculos, naturalmente, ou seja, não é uma coisa que eu faça conscientemente. Eu tenho certos aromas que uso mais no outono e inverno e tenho certos aromas que uso mais na primavera e verão. É muito giro. Mas lá está, como é que eu sei isto? Porque vou registando. E depois vou olhando para trás, porque eu sou um bocado de coisa, né? Vou olhando para trás e olha, realmente isto faz sentido. Portanto, às vezes eu tenho que escrever, voltar a ler e perceber que há este ritmo. Está bem? Pronto, às vezes só leio a mensagem e percebo, ok, tenho que me sintonizar mais com os ritmos da vida, com os meus ritmos, com os ritmos da natureza. Se calhar, se isto me saísse a mim, e está-me a sair, né? Tenho que começar a pensar, ok, há aqui alguma coisa que eu tenho que mudar, por exemplo, os meus óleos favoritos aqui de lado, tenho que mudar, por exemplo, os oráculos que eu estou, por acaso tenho. Este aqui é primavera-verão, e este aqui é outono-inverno. Portanto, se calhar tem que começar a mudar os oráculos também. Mas lá está, nem sequer toca na mesa, portanto volta aqui para dentro da caixinha e, portanto, neste tipo de situações não é? Mas tenho ali. Limpar a energia. É assim, se os meus oráculos... Primeiro, ótima pergunta. Os oráculos, a maioria, não todos, mas a maioria tens que limpar muito menos a energia do que o tarô. Os tarôs são muito mais coisinhos. Pronto. Não tens que limpar tanto a energia. Portanto, os oráculos, principalmente se forem usados só por ti, não tens propriamente que limpar cada vez que usas, está bem? O que tu podes fazer, se quiseres, é bater as tais 3 vezes, 1, 2, 3, no fundo o que isto faz é dissipar a energia da tua leitura anterior. Com este tipo de perguntas, qual é a mensagem que eu preciso para este momento, ou qual é a deusa que eu preciso neste momento, normalmente não há, e se for só para mim, ou seja, se estes baralhos que eu estou a usar são principalmente para mim, não há propriamente aqui energia que fique muito agarrada e que seja preciso ser limpa, porque, sou eu, comigo. Não é? É a mesma coisa que usar preservativo quando nós queremos fazer coisas só connosco próprios, não é? Não faz muito sentido, não é? Pensem nisto como a história do preservativo. Quando é que eu uso preservativo? Quando estou com outras pessoas. Quando estou sozinha comigo a fazer coisas comigo, não uso, não é? Pronto, é um bocadinho isso. Pensem nisto assim, nesta analogia, está bem? Portanto, eu não limpo propriamente as cartas quando as leituras são para mim. Quando eu estou a fazer leituras para os outros, aí sim. Às vezes passas ali pelo difusor dos óleos, outras vezes tenho... nas cartas às vezes é mais complicado usar os sprays porque elas colam, e portanto aquilo que eu faço é pôr os sprays nas minhas mãos e passar assim energeticamente por cima às vezes das próprias cartas para ir limpando. Outras vezes passas ali pelo fundo do difusor que não fica colado, vai ali a água do difusor. Podem bater, podem usar som, há quem use som, há quem goste de usar incenso, portanto vocês têm também no curso muitas ideias de limpeza, mas na prática, se eu estiver a fazer leituras aos outros, limpo entre cada uma das leituras, tá bem? Se for para mim, for, por exemplo, principalmente coisas que não são muito emocionais, porque são as emoções que ficam agarradas às cartas. Portanto, esta coisa de qual é o meu protetor do dia, qual é a minha deusa do dia, qual é a mensagem do dia, não é propriamente muito emocional. Então não fica nada agarrado às cartas. Isso, principalmente se forem oráculos. Os oráculos são muito, como eu costumo dizer, são muito sociais. Os meus, quando nós tínhamos o nosso espaço de terapias, andavam sempre de mão para mão, adoravam andar de mão para mão. O tarô não é tanto assim, mas os oráculos adoram andar de mão. A maioria, não todos, a maioria adora andar de mão em mão. Por exemplo, o que não gosta de andar de mão em mão, que nunca gostou, que às vezes nem gosta de mim, este e o Work Your Light, não gostam nada de andar de mão em mão.
Este aqui eu acho que nem nunca usei assim numa consulta presencial, nem em nada presencial. Acho que nunca ninguém lhe tocou. Mas vocês sentem, ou seja, é quase como se... Como é que vocês sentem? Aquilo que eu sinto é... Não me apetece passar este oráculo para a mão... Apetece, provavelmente a palavra. Não me apetece passar este oráculo para a mão de ninguém, enquanto que estes... andam nas mãos todos e adoram e passam, e as pessoas tiram cartas e leem o livro, e às vezes é quase que nem é preciso limpar. É mais por descargo de consciência. Bem? É um mundo.